pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho fazer a atualização do projeto de leitura aos 100 melhores livros de todos os tempos, relação da revista Bula. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o post onde eu tenho a relação de todos os livros com um link para resenha em post ou em vídeo dos livros que eu já li. Indico também os livros que eu já tenho, mas ainda não li, e os que eu não tenho ainda. E lá também, neste post, estão todos os outros vídeos de atualização deste projeto, certo? Eu faço atualização separada, como é o caso dessa, quando o livro só consta na relação da Bula, e quando consta também na relação da revista Bravo, 100 melhores livros da literatura mundial, eu faço um vídeo de atualização dos dois projetos com os livros em comum, certo? Então dê uma olhadinha lá que já tem bastante vídeo comentando as obras. Desta vez eu vou apresentar 3. Retrato de Artista Quando Jovem, do James Joyce, a minha edição está em inglês. Ao Farol, da Virginia Woolf, a minha edição também está em inglês. E A Sangue Frio, do Truman Capote, ou Truman Capote, como queira. Sobre este livro aqui, A Sangue Frio, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui para vocês verem. É um vídeo que eu comento mais os bastidores e tudo, a história. Então não vou comentar muito aqui agora, recomendo que vocês dêem uma olhada no outro vídeo caso se interessem mais por tudo. Mas aqui é a história, o Truman Capote é um jornalista que foi uma cidadezinha, que eu já não lembro mais o nome, mas no vídeo está lá, tudo fresquinho, eu digo o nome da cidade e tal. Agora eu não lembro mais o nome, mas ele foi investigar um crime que tinha acontecido há um mês antes, né? Havia um mês antes. E era um crime onde havia morrido pai, a mãe e 2 filhos. Eles tinham sido cruelmente assassinados. Então, numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos, crime que chocou a cidade, porque eles eram muito queridos, né? A família, não só por isso, né? Se não fossem queridos também chocaria. Mas eram, assim, uma família benquista de agricultores e sem motivo aparente foram assassinados. Os filhos adolescentes e os pais. E o Truman Capote vai investigar, ele viu a notícia no jornal, né? Acompanhou e foi investigar. E aqui a gente tem o que ele chama de romance de não ficção. Por quê? Porque é quase como se fosse um documentário, mas é um livro de não ficção, né? O documentário eu tô pensando em filme, né? Por isso aqui também já virou filme. Mas é como se fosse isso, mas também é romanceado. A história, ela já se vende sozinha, né? Então, assim, qualquer um contar essa história já seria interessante. Ou se fizer só recortes de jornais já seria interessante. Mas aqui os bastidores dessa história e a forma como o Capote também desenvolveu essa história, conseguiu depoimentos e tudo mais, torna uma ficção ao lado da ficção, entendeu? Então o que ele chama de não ficção, para mim acaba sendo uma ficção e todo o contexto também é ficção. Quando eu falo todo o contexto, por quê? Porque ele se envolveu, se apaixonou por um dos assassinos, ele acompanhou, né? Toda a investigação, ele entrevistou, ele acompanhou os assassinos. E o Truman Capote acompanha isso e narra a história até o enforcamento. Ao Farol, da Virginia Woolf. Aqui é uma das histórias mais bonitas da Virginia Woolf, que eu já li. Eu não li muita coisa dela, eu li 4 livros até agora. Mas eu acho que esse é o... não sei se é o que eu prefiro, mas eu acho que tem a história mais bonita, assim, sei lá, que me tocou mais. Aqui é a história da família, que eu não lembro mais o nome, gente, não lembro o nome de mais ninguém. Enfim. Mas é uma família em que eles estão na casa de praia, a família, a esposa, os filhos, aí tem os amigos. É como se fosse umas férias de verão, né, numa casa de praia e tem o farol. Então, a história começa com eles planejando irem ao farol e aquelas conversas domésticas mesmo. Ah, vai, não vai e tal. E aí acontecem relações amorosas, amigos ali. E a questão da Virginia Woolf, né, que é interessante em toda a obra dela, é o tempo interior das pessoas. Porque o enredo é como o Machado de Assis, eu sempre falo pra vocês. Machado de Assis, o enredo é banal. Virginia Woolf também, o enredo é banal. O que é interessante? Como a história é narrada. Né? A gente tem aqui fluxo de consciência, monólogo interior, não sei, e a temporalidade das personagens, o tempo interior, as relações simbólicas,
com a passagem cronológica do tempo, porque há uma passagem do tempo, e com o tempo interior, a percepção, essa percepção do entorno e a percepção de si. A percepção de si é muito maior, ocupa muito mais espaço, leva muito mais tempo na obra do que a percepção do entorno. Então o tempo interior ocupa muito mais espaço que o tempo cronológico. E então a gente sempre tem esses desequilíbrios temporais, pensando nessas duas temporalidades em Virginia Woolf. E não é por acaso, ela escreveu num momento depois da Segunda Guerra, né? A gente está num período, desculpa, depois da Primeira Guerra, a gente está num período entre guerras, a questão da temporalidade ficou muito abalada, né? Não é à toa que Joyce começou a escrever como escreveu, enfim, essa questão de bomba, guerra com trincheira, armas com potência de destruição. Então pense que uma coisa no momento no outro momento deixa de ser. Muita coisa começou a ser destruída de uma hora para outra. Então toda essa questão de tempo cronológico das coisas ficou revolvido de cabeça para baixo. Então uma coisa existe, uma coisa demorou muito tempo para ser construída, existe no momento, e minutos depois já não existe mais. O que a gente está fazendo no mundo, né? É uma reflexão do período. Então assim, essa questão de voltar para se pensar, lidar com os destroços externos da guerra e os destroços do eu, né? Um eu que é um eu coletivo, é um eu meu, mas é um eu de todos. O que nós estamos fazendo com o mundo? Para quem tem percepção, para quem tem sensibilidade, todo o desmantelamento do mundo é um desmantelamento do sujeito também, né? É o sujeito que constrói o mundo. E o sujeito se relaciona com o mundo, está no mundo, se relaciona com o mundo. Então, o que é objetivado, afinal de contas, nessa história toda? É o mundo é objetivado ou o sujeito que é objetivado? O sujeito se torna objeto de si, como se isso fosse possível, como a mão que se desenha do Escher, né? E o que ele está fazendo com o mundo? Sem o mundo há sujeito? Vocês percebem que há muito para refletir sobre isso? Eu estou muito filosófica nesse vídeo, mas assim... eu nunca passei por uma situação de guerra, né? Ainda bem que aqui no Brasil a gente tem muitos problemas sociais, mas não tem guerras. Então o máximo que eu acompanho são as guerras da Europa, as guerras do Oriente Médio, e ainda assim já abala bastante. Imagine quando acontece assim, você com os seus no seu quadrado, no seu território. É impossível, gente. É impossível você ser da mesma forma. É impossível. É impossível pensar da mesma forma. É impossível escrever da mesma forma. É impossível existir da mesma forma. E aqui a gente tem toda essa questão, né? Passa o tempo, acontece a Primeira Guerra Mundial, alguns desses que estavam na casa ali, né, no começo, alguns morrem, mas pro fim alguns voltam e fazem a viagem ao farol. Aí tem toda a questão simbólica dessas perdas, dessas relações, dessas temporalidades. É um dos livros mais bonitos que eu já li, assim, em relação a esse assunto que eu estou falando, de temporalidade, tempo interior, perdas e tudo. Retrato de um Artista Quando Jovem, do Joyce. Aqui é um livro autobiográfico do Joyce, né? Aqui é a história do Stephen Dedalus, irlandês, um garoto criado pela mãe, acho que o pai morreu, se eu não estou enganada. E a mãe é Carola, muito Carola. E ele vive nisso, né? Ele é criado pela mãe, mãe muito Carola, o que ele vai ser? Um Carolinha, né? Ele vai crescer nesse ambiente, sendo catequizado por padres, o ambiente dele é a igreja, ele até sonha em ser padre, não sei, a mãe dele sonha, e se é o sonho da mãe, passa a ser o sonho dele e tal. E aí ele começa a crescer, né? Ele começa a crescer, a gente sabe, as pessoas crescem, vem os hormônios, vem aquelas aflições, aquelas inquietações, aqueles conflitos internos. E aí ele começa a questionar algumas coisas, ele entra em crise em relação à igreja, porque a crise é dele. É uma crise existencial de faixa etária, é uma crise de identidade, porque ele está se tornando um hominho. Decide mudar de vida, né? Então assim, a igreja, toda a questão religiosa continua a fazer sentido para ele, só que numa outra perspectiva. Termina quando ele já está assim, né, já na fase mais adulta, passou a pré-adolescência, está na fase adulta. E ele dá um rumo para a vida. É um romance de formação, né? A gente tem com a formação moral do sujeito. E é autobiográfico porque é o que aconteceu com Joyce.
Porque retrato de um artista, o artista é quem? É o Joyce? É o Joyce, mas também é o personagem, porque ele tem ele se volta para artes, ele tem uma sensibilidade, né? Do ponto de vista narrativo, a gente já tem aqui um ensaio do que vai ser Ulisses. Já li Ulisses? Não li Ulisses, não li todo, mas eu já li partes de Ulisses, já li trechos. Eu comecei a ler Ulisses em inglês uma vez, parei na primeira página. Era uma edição terrível, inglês dificílimo. Agora eu tenho duas edições, uma em português e outra em inglês, mas é o inglês mais fácil. Eu vou ver, vou cotejar um pouco. Mas eu já li, eu sei como ele escreve, né? E aqui a gente já vê o ensaio. Toda essa questão da temporalidade que eu falei aqui, né? Que a gente vai ver mais expressamente em Ulisses. Toda essa questão do desmantelamento do eu. A gente começa a ver um eu caleidoscópico que se olha, né? Que se olha e que tem que se virar consigo. É um eu caleidoscópico que se olha e que vai ter que se articular. Esse é um traço da contemporaneidade, a fragmentação e a necessidade de articulação dos fragmentos. E a gente vê isso em literatura, certo? Então aqui, 3 livros bons, muito bons. Aqui a gente tem 2 autores escrevendo sobre o mesmo período, né? Mais contemporâneos e são britânicos, né? Ele é irlandês, ela é inglesa, mas ali, da ilha. E aqui um autor americano, né? E aqui se passa em meados do século XX, 1959, acho que foi o crime. Aqui, começo do século XX. Então é isso, me contem o que vocês já leram disso tudo, 3 livros, né? Se vocês já leram, o que vocês me indicam de James Joyce antes de Ulisses, porque eu já li Dublinenses e já li eu não tenho mais nada dele, mas de repente se vocês falarem, olha, para entender melhor Ulisses, talvez seja melhor que você leia alguma outra coisa antes, aí eu vou ler, eu vou comprar e vou ler. Porque eu não devo ler o Ulisses neste ano, mas eu estou me preparando para lê-lo ano que vem, certo? Muito obrigada por assistir, não se esqueçam de se inscrever no canal se não for inscrito, de me seguir nas redes sociais, o que vi do mundo. Obrigada, beijos e tchau, tchau. Nas redes sociais é Instagram e Facebook, estava esquecendo de falar. Obrigada, beijos e tchau, tchau.